Sabe, há momentos na vida em que o passado atravessa o tempo e te toca no ombro com dedos feitos de memória e arrependimento. Tive um momento assim há 3 meses, quando encontrei um diário que pensei ter perdido para sempre. Um pequeno livro de couro que guardava em suas páginas amareladas o segredo de um amor que durou 50 anos, embora nunca tenhamos falado seu nome em voz alta. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início, ou talvez do fim. Para histórias como esta, elas frequentemente são o mesmo lugar. Meu nome é William, embora aqueles que me conheceram na juventude me chamassem de Billy. Tenho 83 anos agora, e minhas mãos tremem quando seguro uma xícara de café, mas estavam firmes como as de um cirurgião quando levantei aquele diário do fundo do baú de cedro da minha falecida esposa há 3 meses. Marta havia partido há 2 anos, e eu estava lentamente revisando seus pertences. Não porque precisava, mas porque tocar as coisas que ela havia tocado a fazia parecer próxima novamente, mesmo que por um momento. O baú cheirava a lavanda e tempo, aquele aroma particular que se prende às coisas longamente estimadas, mas raramente perturbadas. Eu o havia aberto inúmeras vezes ao longo das décadas, geralmente quando Marta procurava o colar de pérolas da avó ou os lenços de renda da mãe. Mas desta vez, ao levantar as colchas de inverno e o pacote de cartas da irmã em Portland, meus dedos tocaram algo que não reconheci. Um pequeno livro embrulhado em papel de seda, escondido bem no fundo do canto, onde o cedro encontrava as dobradiças de bronze. No momento em que o desembrulhei, eu soube. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo com minha visão falhando, reconheci a capa de couro bordô, o fecho de bronze que há muito tempo havia ficado verde com a idade. Meu coração, este coração velho e cansado, começou a acelerar como se eu tivesse 17 anos novamente, parado no portão da frente de Helena Rossetti, com flores roubadas do jardim da minha mãe. Veja, aquele diário não pertencia a Marta, pertencia a Helena, e eu não o via desde o outono de 1958, quando tudo em meu mundo mudou para sempre. Helena Rossetti se mudou para a nossa pequena cidade mineira do Colorado na primavera de 1957, quando eu tinha 16 anos e pensava que sabia tudo sobre tudo. Seu pai havia vindo trabalhar na mina de cobre, parte de uma onda de famílias italianas buscando fortuna no oeste americano. Os Rossetti alugaram a pequena casa ao lado do mercado Murphy, com sua tinta branca descascando, e o jardim que a mãe de Helena imediatamente começou a transformar com vegetais e flores que a lembravam de casa. Vi Helena pela primeira vez numa manhã de terça-feira em maio. Estava caminhando para a escola, pegando meu atalho usual pelo beco atrás da rua principal, quando ouvi alguém cantando. A voz era diferente de tudo que eu já havia ouvido. Não a perfeição treinada do coro da igreja, mas algo selvagem e verdadeiro, como um pássaro que havia aprendido linguagem humana, mas mantido toda a beleza de sua canção original. Ela estava pendurando roupas no quintal, pregadores de roupa na boca, seu cabelo escuro capturando a luz da manhã. Quando se virou e me viu parado ali como um tolo, olhando através da cerca de arame, ela sorriu e aqueles pregadores caíram no chão. Corri para ajudá-la a recolhê-los, e quando nossas mãos se tocaram enquanto eu passava o último para ela, senti algo elétrico passar entre nós. Algo que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem e meu estômago vibrar, como se eu tivesse engolido borboletas. "Você é o garoto da casa ao lado", ela disse, e sua voz tinha apenas o mais leve sotaque. Uma qualidade musical que fazia até palavras comuns soarem como poesia. Ao lado, corrigi, apontando para a casa da minha família 2 casas adiante. Sou Billy Morrison. Billy William Morrison, na verdade, mas são muitos nomes para uma pessoa só. Ela riu. Deus, como ela riu. E decidi ali mesmo que fazer Helena Rossetti rir se tornaria a maior ambição da minha vida. Aquele verão passou como um sonho.
Helena e eu nos tornamos inseparáveis, embora fôssemos cuidadosos quanto a isso. Seus pais eram tradicionais, protetores de sua única filha de uma forma que minha família irlandesa despreocupada não conseguia entender completamente. Nos encontrávamos em lugares secretos, a ponte ferroviária abandonada sobre Miller's Creek, a clareira no bosque de pinheiros atrás da escola, o campanário da velha igreja metodista que havia ficado vazia desde que a congregação construiu seu novo edifício no lado sul da cidade. Helena mantinha um diário, um hábito que havia trazido da Itália, onde, ela me contou, sua avó havia lhe ensinado que os pensamentos de uma mulher eram preciosos e mereciam ser preservados como flores prensadas entre páginas. Ela escrevia nele todos os dias, às vezes em inglês, às vezes em italiano, e ocasionalmente, quando estava escrevendo sobre nós, numa mistura dos dois que ela chamava de a linguagem do coração. Em outubro daquele ano, eu estava completa e desesperadamente apaixonado. Helena e eu havíamos gravado nossas iniciais na velha árvore de carvalho, perto de Miller's Creek. Havíamos compartilhado nosso primeiro beijo sob a lua de outubro. Havíamos feito promessas que pareciam tão permanentes quanto as montanhas cercando nossa pequena cidade. Conversávamos sobre tudo. Sobre os livros que ela amava e as canções que murmurava enquanto fazia tarefas, sobre meus sonhos de me tornar professor, sobre o mundo além de nosso pequeno vale que parecia impossível longe e tentadoramente próximo. Foi Helena quem me ensinou que amor não era apenas um sentimento, mas uma linguagem própria. Ela escrevia pequenos bilhetes e os escondia em lugares onde só eu os encontraria. Enfiados entre as páginas do meu livro de história, deslizados no bolso da minha jaqueta quando eu não estava olhando, deixados sob a pedra solta perto da ponte onde nos encontrávamos. E eu, que nunca havia sido muito bom com palavras, me vi escrevendo poesia pela primeira vez na vida. Mas conforme o outono aprofundava no inverno, as nuvens em nosso horizonte ficaram mais escuras. O pai de Helena, Giuseppe, era um homem orgulhoso que havia deixado tudo que conhecera para construir uma vida melhor para sua família na América. Trabalhava turnos de 12 horas nas profundezas perigosas da mina. Voltava para casa toda noite coberto de poeira de cobre e exaustão, e se preocupava constantemente em preservar a reputação da filha e a honra da família neste novo lugar onde as regras nem sempre eram claras. Meu próprio pai, Patrick Morrison, era o supervisor da mina, o chefe de Giuseppe, e embora fosse um homem justo que tratava todos os trabalhadores com respeito, havia uma hierarquia não falada em nossa cidade que todos entendiam. Os irlandeses e alemães estavam lá há mais tempo, haviam se estabelecido nas posições de autoridade. Os italianos eram mais novos, ainda provando-se, ainda lutando por aceitação. Quando Giuseppe soube sobre Helena e eu, e numa cidade tão pequena, tais segredos nunca ficavam escondidos por muito tempo, ficou furioso. Não porque não gostasse de mim pessoalmente, mas porque temia o que as pessoas diriam sobre sua filha se jogando no filho do supervisor. Proibiu Helena de me ver, designou seu irmão mais velho, Tony, como acompanhante constante e começou a fazer perguntas sobre garotos italianos adequados em Denver que poderiam ser maridos apropriados para sua filha. É estranho. As coisas que você lembra depois de tantos anos. Não consigo recordar o que tomei no café da manhã hoje, mas lembro perfeitamente como Helena parecia naquela noite de novembro, quando se encontrou comigo na ponte pela última vez que ambos sabíamos. Suas bochechas estavam vermelhas pelo frio, e havia lágrimas congeladas em seus cílios. Ela pressionou seu diário em minhas mãos e me fez prometer mantê-lo seguro até podermos estar juntos novamente. Escreva para mim, ela sussurrou. Escreva para mim no diário, como se estivéssemos tendo conversas. Escreva para mim para que eu não esqueça o som da sua voz. Prometi. Deus me ajude. Prometi tudo. Giuseppe mudou sua família para Denver naquele inverno,
citando melhores oportunidades e a necessidade de estar mais perto dos primos que haviam estabelecido um negócio de construção lá. Mas todos na cidade sabiam o verdadeiro motivo, e senti o peso de seus olhares conhecedores e conversas sussurradas onde quer que fosse. Helena partiu numa manhã de domingo em fevereiro, quando a neve estava caindo tão forte que você não conseguia ver as montanhas que sempre haviam definido os limites do nosso mundo. Fiquei na janela do meu quarto e assisti o caminhão carregado com seus pertences desaparecer pela rua principal, levando com ele tudo o que havia dado significado à minha vida. Mantive o diário de Helena como um objeto sagrado, escondido na tábua solta sob minha cama, onde uma vez guardei minha coleção de cartas de beisebol e meu estoque secreto de cigarros. E fiz o que ela pediu. Escrevi para ela em suas páginas, derramando meu coração em entradas que começavam "Querida Helena" e terminavam com promessas de encontrá-la, trazê-la para casa, fazer tudo dar certo. No início, estava confiante de que esta separação era temporária. Era jovem, veja. E os jovens acreditam que o amor pode conquistar tudo, que determinação e intenção pura são suficientes para remodelar o mundo. Planejei esquemas elaborados para chegar a Denver, para encontrar Helena, para convencer seu pai de que eu era digno de sua filha. Economizei cada centavo que ganhei do meu trabalho de meio período na loja de ferragens, estudei mapas de Denver até conhecer cada rua de cor, escrevi cartas que nunca enviei porque não tinha seu endereço. Mas conforme o inverno derreteu na primavera e a primavera no verão, a realidade começou a se instalar. Me formei no ensino médio, comecei a trabalhar tempo integral na mina junto com meu pai, assisti meus colegas de classe se espalharem para faculdades e empregos e vidas que pareciam ter direção clara enquanto eu permanecia preso no âmbar da minha dor. O trabalho na mina era duro e perigoso, mas se adequava ao meu humor. No fundo do subsolo, nos túneis estreitos onde a única luz vinha de nossas lanternas e os únicos sons eram o gotejamento persistente de água e o gemido dos suportes de madeira, eu podia me perder no ritmo da picareta e pá. Meu pai se preocupava comigo, eu podia ver isso na forma como ele me observava quando pensava que eu não estava olhando, mas era sábio o suficiente para saber que algumas feridas têm que curar de dentro para fora. Continuei escrevendo no diário de Helena durante aquele primeiro ano, embora as entradas se tornassem menos frequentes e mais melancólicas conforme o tempo passava. Escrevi sobre meu trabalho, sobre as estações mudando, sobre a lenta percepção de que talvez nunca a visse novamente. Escrevi sobre meus sonhos, que eram cheios de sua risada e seus olhos escuros, e a forma como ela cantarolava enquanto pendurava roupas no quintal da mãe. E então, um dia no outono de 1958, parei de escrever completamente. Não foi que parei de amar Helena. Amor assim não simplesmente desaparece. Ele se enterra fundo e se torna parte de quem você é, como veios de carvão correndo através da rocha. Mas eu tinha 21 anos, e a vida tem uma forma de exigir que você a viva, quer se sinta pronto ou não. Martha O'Sullivan veio trabalhar no banco naquele outono, uma ruiva bonita de Chicago, cujo pai havia sido transferido para administrar a nova agência. Ela era inteligente e engraçada e gentil, com uma natureza prática que equilibrava minha tendência à melancolia romântica. Quando ela sorriu para mim através do encontro da igreja e perguntou se eu gostaria de dançar, senti algo se mexer no meu peito que pensei estar permanentemente dormente. Martha não era nada como Helena. Onde Helena era apaixonada e dramática, Martha era estável e pensativa. Onde Helena era escura e misteriosa, Martha era clara e aberta como um livro, mas Martha era real e presente e disposta a construir uma vida com um homem que carregava velhas feridas, e isso significava tudo para um jovem de 21 anos que estava cansado de amar um fantasma. Namoramos por 2 anos, nos casamos na primavera de 1961 e nos estabelecemos na pequena casa na Rua Elm, que se tornaria nosso lar pelos próximos 57 anos. Martha nunca perguntou sobre Helena diretamente.
Era sábia e gentil demais para isso. Mas sabia que havia alguém antes dela. Alguém que havia deixado marcas no meu coração que não haviam cicatrizado completamente. Nossos filhos vieram em sucessão rápida. Patrick em 1962, Susan em 1964 e pequeno Michael em 1966. A paternidade me transformou de formas que não havia esperado, dando à minha vida um propósito e direção que haviam estado ausentes desde que Helena partiu. Me joguei em ser marido e pai, em construir uma boa vida para minha família, em me tornar o tipo de homem de quem meus filhos pudessem se orgulhar. Mas à noite, quando Marta dormia pacificamente ao meu lado e as crianças estavam seguras em suas camas, às vezes pegava o diário de Helena e lia as entradas que havia escrito durante aquele primeiro ano terrível de separação. Nunca escrevi nele novamente. Isso parecia uma traição da vida que estava construindo com Marta, mas também não conseguia me forçar a destruí-lo. Era uma conexão com uma parte de mim mesmo que havia tido que enterrar para seguir em frente, um lembrete do garoto que havia acreditado que o amor era a força mais poderosa do universo. Os anos passaram. Me tornei supervisor da mina quando meu pai se aposentou, depois eventualmente gerente de operações quando a mina mudou de dono. As crianças cresceram e se mudaram. Patrick para São Francisco, onde se tornou advogado, Susan para Seattle, onde trabalhou como enfermeira, Michael para Colorado Springs, onde ensinou inglês no ensino médio, continuando um sonho que uma vez pertenceu a seu pai. Marta e eu envelhecemos juntos, lenta e confortavelmente, da forma que os casais fazem quando aprenderam a se amar não apenas por quem são, mas por quem ajudam um ao outro a se tornar. Viajamos um pouco, fizemos jardinagem muito, mimamos nossos netos e construímos uma vida rica em todas as formas que mais importam. E através de tudo isso, o diário de Helena permaneceu escondido na gaveta da minha cômoda, embrulhado em papel de seda, como uma relíquia de outra vida. Agora preciso lhe contar algo que não descobri até aquele dia há 3 meses, quando encontrei o diário no baú de cedro de Marta. Veja, quando o desembrulhei com mãos tremendo e o abri pela primeira vez em décadas, esperando encontrar as entradas que havia escrito durante aquele ano desolado de 1958, descobri algo que parou meu coração. O diário estava cheio de cartas, não minhas antigas entradas. Essas páginas haviam sido cuidadosamente removidas, embora eu ainda pudesse ver as impressões fracas que haviam deixado nas páginas abaixo. Em vez disso, o diário estava cheio de cartas endereçadas a mim, escritas na caligrafia fluente de Helena, datadas de 1959 a 2016. 57 anos de cartas que eu nunca havia recebido. Minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que mal conseguia virar as páginas, mas me forcei a ler, começando com a primeira entrada. Meu queridíssimo Billy, 15 de dezembro de 1959. Não sei se você lerá isso algum dia, mas tenho que escrever para você mesmo assim. Papai diz que devo esquecer você, que você foi apenas uma tolice de infância. Mas como posso esquecer alguém que se tornou parte da minha alma? Penso em você todos os dias, me pergunto o que está fazendo, se ainda escreve poemas, se lembra das promessas que fizemos sob a lua de outubro. Ela havia continuado a me amar, através de tudo que se seguiu. Seu casamento com Anthony Benedetto em 1960, o nascimento de seus 3 filhos, a longa doença e morte de seu marido em 1995, os netos que adorava e a vida que construiu em Denver. Ela havia continuado a me amar, assim como eu havia continuado a amá-la. Mas como Marta havia conseguido o diário? Como essas cartas haviam chegado à posse da minha esposa? A resposta veio na entrada final, datada apenas 6 meses antes da morte de Marta. Billy, 20 de março de 2016. Sua esposa veio me ver hoje. Não sei como ela me encontrou depois de todos esses anos. Mas Martha Morrison é uma mulher notável,
e entendo agora por que você escolheu construir sua vida com ela, em vez de esperar por um amor que talvez nunca fosse possível. Ela não veio causar problemas ou reivindicar território. Ela veio porque está morrendo e queria devolver algo que pertencia a nós duas. Marta sabia sobre Helena o tempo todo. Não apenas que havia alguém antes dela, mas tudo. O nome de Helena, o que ela havia significado para mim, até onde havia ido depois de deixar nossa pequena cidade. E em 2016, quando os médicos disseram a Marta que o câncer havia se espalhado muito para tratamento, ela usou o último de suas forças para viajar a Denver e encontrar a mulher cujo fantasma havia vivido silenciosamente nas sombras do nosso casamento por 57 anos. De acordo com as cartas finais de Helena, Marta havia aparecido em seu apartamento numa tarde de março, frágil mas determinada, carregando uma pequena mala e uma história que tirou o fôlego de Helena. Ela me contou que havia encontrado suas entradas do diário de 1958. Helena havia escrito: escondidas na gaveta da sua cômoda, embrulhadas em papel de seda. Ela soube sobre elas por décadas, mas nunca as havia lido até ser diagnosticada. Ela disse que precisava entender quem você era antes de se tornar dela. Precisava conhecer a forma do amor que você carregava para poder honrá-lo adequadamente. Marta havia passado 3 dias em Denver, ficando num hotel, mas fazendo todas as refeições com Helena e sua família. Haviam conversado por horas. Sobre mim, sobre as escolhas que ambas haviam feito, sobre as formas estranhas e belas que o amor persiste, mesmo quando não pode ser vivido abertamente. Ela não tem ciúmes do que tivemos, Helena escreveu. Ela entende que amar alguém não significa que você tem que possuir todos os quartos do coração deles. Ela disse que teve os melhores quartos, aqueles onde a vida diária acontece, onde as crianças são criadas e o café da manhã é compartilhado e as contas são pagas juntos. Ela disse que é grata por esses quartos e não nos nega o pequeno canto onde mantivemos nosso amor jovem vivo. Antes de Marta deixar Denver, ela e Helena haviam feito um acordo. Helena continuaria escrevendo para mim no diário, mas em vez de mantê-lo, ela o daria a Marta para guardar. Marta se certificaria de que algum dia, quando a hora fosse certa, eu o encontraria e entenderia a história completa do que todos nós havíamos compartilhado. Ela me fez prometer, Helena escreveu, que essas cartas o ajudariam a entender que o amor não é uma competição. Ela disse que o amor que teve com você era diferente do que você e eu tivemos, mas não menor. Ela disse que o amor é como luz. Não fica diminuído por ser compartilhado, apenas ilumina mais cantos do mundo. Marta morreu 2 meses depois, numa manhã de terça-feira em maio, exatamente 59 anos depois que ouvi Helena cantando no quintal da mãe pela primeira vez. Segurei sua mão quando ela partiu, e suas últimas palavras foram: verifique o baú de cedro, Billy. Verifique o baú quando estiver pronto. Mas eu não estava pronto. Levei 2 anos para abrir aquele baú. 2 anos para descobrir que minha Marta prática e sensata, havia sido a guardiã de uma história de amor que se estendia por décadas e preenchia a lacuna entre o que foi e o que poderia ter sido. A última carta de Helena era diferente das outras. Era mais curta, mais urgente, escrita numa caligrafia que havia ficado trêmula com a idade. Billy, 15 de agosto de 2018. Estou no hospital agora, e os médicos dizem que não tenho muito tempo. Há coisas que preciso que você saiba, coisas que deveria ter dito a Marta quando ela me visitou, mas não tive coragem de dizer. A verdade é, nunca parei de amar você, mas também nunca parei de ser grata por você ter encontrado felicidade com outra pessoa. Observando você de longe, e sim, eu observei, através de amigos mútuos e recortes de jornais e depois através da internet, pude ver que você se tornou o homem que sempre soube que poderia ser. Você se tornou um bom pai, um marido fiel, um pilar da sua comunidade.
Você se tornou alguém de quem seus filhos poderiam se orgulhar e em quem sua esposa poderia depender. Se tivéssemos ficado juntos, você teria se tornado esse homem? Não sei. Talvez tivéssemos queimado muito brilhante e nos consumido no fogo. Talvez fôssemos destinados a nos amar à distância, a ser o sonho que tornou a realidade mais preciosa. Ela havia morrido 3 dias depois de escrever aquela carta, pacificamente dormindo, cercada por seus filhos e netos. Sua filha Maria havia ligado para Marta para avisar, e Marta havia adicionado uma entrada final ao diário em sua própria caligrafia cuidadosa. Helena faleceu esta manhã. Ela estava pensando em você no final. Espero que algum dia você entenda que presente foi amar alguém que pôde inspirar tal devoção e ser amado por alguém que entendia a diferença entre posse e bênção. Com amor, Marta. Isso nos leva ao mês passado, quando fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Dirigi para Denver, para o cemitério onde Helena está enterrada, carregando um buquê de margaridas. Sua flor favorita. Algo que lembrei de uma conversa que tivemos perto de Millers Creek, quando ambos tínhamos 16 anos e pensávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Seu túmulo ficava numa seção silenciosa, sob um bosque de álamos, a lápide simples e elegante. Helena Rosete Benedetto, amada mãe e avó. Mas alguém havia estado lá recentemente. Havia flores frescas no vaso, e uma pequena pedra havia sido colocada no topo da lápide. Um costume judaico que o neto de Helena havia adotado da família da esposa. Sentei ao lado de seu túmulo por muito tempo, lendo passagens do diário em voz alta, contando a ela sobre minha vida, sobre Marta, sobre os netos que ela teria adorado conhecer. Contei sobre o dia em que parei de acreditar em amor à primeira vista. Não porque não seja real, mas porque percebi que o que tivemos foi, na verdade, amor ao primeiro reconhecimento, o conhecimento profundo da alma de que esta pessoa importaria para você para sempre, independentemente de para sempre significar uma vida inteira ou apenas um momento. Uma mulher idosa se aproximou enquanto eu estava sentado lá, caminhando lentamente com uma bengala, seu cabelo grisalho preso num coque arrumado. Ela me olhou curiosamente por um momento antes de falar. "Você é Billy?" ela perguntou. E quando acenei, seu rosto se iluminou num sorriso que me lembrou tanto de Helena que tirou meu fôlego. "Sou Maria, filha de Helena. Mamãe nos contou tantas histórias sobre você ao longo dos anos. Ela disse que se um homem com olhos irlandeses viesse visitar seu túmulo, eu deveria dar isso a ele. Ela me entregou um envelope, amarelado pela idade, com o meu nome escrito na frente na caligrafia jovem de Helena. A mesma caligrafia que lembrava dos bilhetes que ela costumava esconder nos meus livros escolares quando tínhamos 17 anos e acreditávamos em finais felizes. Dentro do envelope havia uma única fotografia e uma carta datada de 15 de outubro de 1957. Apenas dias antes de seu pai descobrir nosso relacionamento e tudo ter mudado para sempre. A fotografia mostrava Helena e eu sentados perto de Millers Creek, sua cabeça no meu ombro, ambos rindo de algo que o fotógrafo, provavelmente seu irmão Tony, havia dito. Não tinha memória da foto sendo tirada, mas lá estávamos nós, congelados num momento de felicidade pura, jovens e bonitos e completamente inconscientes da dor que estava por vir. A carta era breve. Meu queridíssimo Billy, estou escrevendo isto na noite antes de contar ao papai sobre nós. Sei que ele não aprovará, mas também sei que o que temos é precioso demais para manter escondido por mais tempo. Quero que o mundo inteiro saiba que eu te amo, que você é a melhor parte de cada dia meu, que quando penso no meu futuro, seu rosto é o único que consigo ver. Vou dar esta carta ao Tony para manter segura caso algo aconteça e eu não possa te dizer essas coisas pessoalmente. Mas não estou preocupada. Amor como o nosso não simplesmente desaparece. Amor como o nosso encontra um jeito. Para sempre sua, Helena.
Maria sentou ao meu lado no banco perto do túmulo de Helena e me contou mais da história. Helena havia me acompanhado ao longo dos anos, havia sabido sobre meu casamento com Marta, o nascimento dos meus filhos, até minha promoção a gerente da mina. Ela nunca interferiu, nunca entrou em contato diretamente, mas havia observado de longe com o tipo de interesse amoroso que mães mostram por filhos que se mudaram para construir suas próprias vidas. Ela costumava dizer que teve dois grandes amores em sua vida, Maria me disse. Papai, que foi seu companheiro e parceiro, o pai de seus filhos e o homem que construiu uma vida com ela dia a dia. E você, que foi seu sonho, seu e se, o garoto que havia mostrado como era sentir seu coração reconhecer seu lar. Ela disse que ambos os amores eram reais e ambos eram necessários, e ela era grata pelos dois. Quando Helena foi diagnosticada com câncer em 2017, havia feito Maria prometer encontrar-me se eu algum dia viesse procurá-la. Ela queria que eu entendesse que não considerava nossa história de amor uma tragédia, mas um presente. Prova de que o coração humano é capaz de guardar mais do que pensamos, de amar mais profundamente e durar mais tempo do que parece possível. Ela disse para te dizer, Maria continuou, que você deu a ela o presente de acreditar no amor verdadeiro, e esse presente tornou todos os outros amores em sua vida mais preciosos. Ela disse para te dizer que amor não é algo em que você cai e do qual sai. É algo que você carrega, como luz no peito, e ilumina tudo mais que você toca. Dirigi para a casa de Denver naquele dia com o diário de Helena no banco ao meu lado, sentindo-me mais leve do que havia estado em anos. Não porque finalmente estava livre de amá-la. Entendi agora que nunca estaria, e isso era exatamente como deveria ser. Mas porque finalmente entendia a verdadeira forma da história da qual todos nós havíamos feito parte. Marta havia me dado o presente de uma vida plenamente vivida, um amor que cresceu mais forte através da escolha diária, parceria que resistiu a décadas de momentos comuns e desafios extraordinários. Helena havia me dado o presente da admiração, de acreditar que o amor poderia ser transcendente, que o coração poderia reconhecer seu lar através de qualquer distância. E ambas as mulheres, em sua sabedoria, haviam entendido o que eu estava apenas começando a compreender. Que o coração humano não é uma casa com apenas um quarto. É uma catedral com inúmeras câmaras, cada uma capaz de abrigar diferentes tipos de amor sem diminuir os outros. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na minha poltrona de leitura, a mesma poltrona onde Marta costumava me encontrar quando eu estava perdido em pensamentos, onde ela se sentava no braço e passava os dedos pelo meu cabelo até eu sorrir. E li todo o diário do início ao fim, todas as minhas entradas de 1958, cheias de angústia juvenil e esperança desesperada. Todas as cartas de Helena, abrangendo 57 anos de vida paralela. A única entrada de Marta, escrita com a graça e sabedoria de uma mulher que entendia que o amor não é uma competição, mas uma colaboração. Enquanto lia, comecei a entender algo que havia me escapado por 8 décadas. A diferença entre uma história de amor e uma vida. Uma história de amor tem início, meio e fim, com conflitos e resoluções e conclusões organizadas. Uma vida é mais bagunçada e complexa, cheia de narrativas sobrepostas e amores que não se cancelam, mas existem simultaneamente como harmonia numa canção. Meu amor por Helena não diminuiu o que tive com Marta. Meu amor por Marta não traiu o que havia sentido por Helena. Ambos os amores eram reais, ambos eram preciosos, e ambos me moldaram no homem que me tornei. Naquela noite liguei para meus filhos, Patrick em São Francisco, Susan em Seattle, Michael em Colorado Springs. Contei a eles sobre encontrar o diário, sobre Helena, sobre o segredo que a mãe havia guardado e a história de amor que havia se desenrolado silenciosamente paralela à história familiar que conheciam. Ficaram surpresos, é claro,
mas não chocados. As crianças são mais perceptivas do que reconhecemos, e todos haviam percebido em vários momentos que havia profundidades no casamento dos pais que não entendiam completamente. Patrick disse que lembrava de às vezes me pegar olhando pela janela com uma expressão que não conseguia identificar. Susan disse que lembrava da mãe ficando estranhamente pensativa, às vezes em outubro, por volta do aniversário de quando Helena havia deixado a cidade. Michael disse que fazia sentido em relação a certos poemas que eu costumava recitar de memória, versos que ele sempre havia assumido que aprendi na escola, mas agora percebia que poderiam ter vindo de uma fonte mais pessoal. Mas o que mais os impressionou não foi a revelação de que eu havia amado outra pessoa antes da mãe. Foi o entendimento de que a mãe me havia amado o suficiente para honrar aquele amor anterior, para protegê-lo e preservá-lo como parte da história oculta da nossa família. Ela era extraordinária, Susan disse, chorando um pouco pela ligação de longa distância. Ser tão segura no amor dele por ela, tão generosa com seu coração. Pai, você teve sorte de ser amado por duas mulheres tão notáveis. Meus netos têm me pedido para contar histórias sobre a avó ultimamente. Agora que estão velhos o suficiente para entender que as pessoas que amamos carregam outros amores dentro delas, que todo adulto tem uma história que se estende antes das crianças chegarem para dar significado e estrutura às suas vidas. Conto a eles sobre a gentileza de Marta, sua força, sua habilidade de fazer uma casa parecer lar apenas por estar nela. Conto sobre como ela cantarolava enquanto fazia o jantar, como sempre deixava pequenos bilhetes na minha marmita quando ainda trabalhava na mina, como conseguia fazer qualquer um se sentir bem-vindo à sua mesa. Mas também conto sobre Helena agora, cuidadosa e apropriadamente, porque merecem saber que o amor vem em muitas formas e que o coração é capaz de abrigar mais do que pensamos. Conto que às vezes amamos pessoas com quem não podemos estar, e isso não é um fracasso. É apenas outra forma de ser humano. Meu neto mais novo, Tommy, que tem 7 anos e pensa nos termos concretos que as crianças usam para dar sentido ao mundo, me perguntou recentemente se eu estava triste por não poder ter casado com Helena. Pensei sobre isso por um longo momento antes de responder. Se eu tivesse casado com Helena, disse a ele, não teria conhecido sua avó e você não existiria, sua mãe não existiria, nada da vida que construímos juntos existiria. Às vezes o caminho que não tomamos é tão importante quanto o que tomamos, porque nos faz apreciar o que temos. Ele pareceu satisfeito com aquela resposta, da forma que as crianças ficam quando os adultos levam suas perguntas a sério e não tentam simplificar demais as complexidades da experiência humana. Comecei a escrever novamente, pela primeira vez desde aquelas entradas desesperadas em 1958. Não no diário de Helena. Isso parece completo agora, um ciclo fechado de amor e saudade e entendimento. Mas num novo diário, onde estou tentando capturar as lições de uma vida longa, a sabedoria que vem de ter amado profundamente e perdido honestamente e encontrado graça no espaço entre o que queremos e o que conseguimos. Uma das coisas sobre as quais escrevo é o mito da pessoa certa. Esta ideia de que cada um de nós tem uma pessoa perfeita em algum lugar do mundo e que encontrá-la é a chave para a felicidade. Acho que é um mito lindo, mas perigoso, porque sugere que todos os outros amores são de alguma forma inferiores, temporários, conformar-se com menos do que merecemos. A verdade que aprendi é que somos capazes de múltiplos grandes amores, cada um único e insubstituível. Helena foi meu primeiro amor, aquela que me ensinou que meu coração poderia se expandir além do que pensava possível. Marta foi meu amor da vida, aquela que me mostrou que parceria real significa escolher um ao outro todos os dias, em momentos pequenos e grandes, através de doença e saúde e toda a magia comum entre elas. Nenhum amor foi um prêmio de consolação, nenhum amor foi uma traição ao outro. Eram movimentos diferentes na mesma sinfonia, quartos diferentes na mesma casa,
estações diferentes no mesmo longo ano do coração. As pessoas às vezes me perguntam o que aprendi sobre amor depois de 8 décadas de vida, depois de experimentá-lo em tantas formas diferentes. O amor apaixonado e desesperado da juventude, o amor estável e escolhido do casamento, o amor feroz e protetor da paternidade, o amor gentil e maravilhado de ser avô. O que aprendi é que amor não é um sentimento, mas uma prática, não um destino, mas uma forma de viajar. A parte do sentimento, as borboletas e corações acelerados e momentos sem fôlego, isso é apenas o começo. Amor real é o que acontece depois que o sentimento se estabelece, quando você escolhe continuar amando alguém mesmo quando deixam pratos na pia, ou roncam muito alto, ou passam por períodos em que são difíceis de conviver. Helena e eu experimentamos amor como raio, súbito, brilhante, transformador, mas breve. Marta e eu experimentamos amor como fogo que queima devagar, que nos aqueceu por décadas, que tivemos que cuidar e alimentar e proteger dos ventos que poderiam tê-lo extinguido. Ambos os tipos de amor me ensinaram verdades essenciais sobre ser humano. O amor de Helena me ensinou que o coração reconhece o que reconhece, independentemente da lógica ou conveniência ou do que outras pessoas pensam ser apropriado. O amor de Marta me ensinou que reconhecimento é apenas o começo, que amor real requer escolhas diárias, pequenos atos de gentileza, a disposição de perdoar e ser perdoado, a paciência para crescer ao lado de outra pessoa conforme ambos mudam e envelhecem. Também aprendi que histórias de amor raramente terminam como começam. O garoto que se apaixonou por Helena perto de Miller's Creek pensou que amor significava nunca ter que escolher nada sobre ninguém, que se duas pessoas se amassem o suficiente, todos os obstáculos simplesmente derretariam. O homem que se casou com Marta aprendeu que amor muitas vezes significa escolher alguém todos os dias, através de momentos comuns e desafios extraordinários, através de períodos de paixão e períodos de simples companheirismo. Mas talvez mais importante, aprendi que o coração não é um recurso finito que se esgota com o uso. O amor que tive por Helena não tirou nada do que pude dar a Marta. O amor que tive por Marta não diminuiu o que Helena havia significado para mim. Cada amor era completo em si mesmo, enquanto também fazia parte de uma constelação maior de cuidado e conexão que tornou minha vida mais rica e significativa. Uma das grandes misericórdias de envelhecer é a forma como o tempo muda sua perspectiva sobre tudo que veio antes. O que parecia perdas devastadoras quando você é jovem se revelam ser redirecionamentos necessários. O que parecia fins se mostram ser começos disfarçados. O que parecia fracasso de perto pode ser visto, da perspectiva longa, como exatamente o que precisava acontecer. Se Helena e eu tivéssemos encontrado uma forma de ficar juntos em 1957, teríamos sido felizes? Gostaria de pensar que sim, mas honestamente não sei. Éramos muito jovens, muito intensos, muito certos de que o amor conquistava tudo. Podíamos ter queimado brilhante por alguns anos e então nos consumido no fogo. Podíamos ter descoberto que a realidade da vida diária juntos não combinava com a poesia do nosso romance adolescente. Ou podíamos ter construído algo lindo e duradouro. Podíamos ter criado filhos que falavam inglês e italiano. Podíamos ter envelhecido juntos naquela pequena cidade mineira do Colorado ou em algum outro lugar que escolhêssemos juntos. Podíamos ter sido extremamente felizes por 50 anos. Podíamos nunca ter sabido o que estávamos perdendo por não experimentar outros tipos de amor. A natureza incognoscível daquela vida alternativa costumava me atormentar, especialmente durante aqueles primeiros anos depois que Helena partiu. Ficava acordado à noite construindo fantasias elaboradas sobre como poderia reconquistá-la, como poderíamos superar as objeções de seu pai, como poderíamos reescrever a história para ter o final que queríamos. Mas o tempo me ensinou que a vida não vivida é sempre perfeita, porque existe apenas na imaginação.
onde não há pratos sujos ou preocupações com dinheiro ou crianças doentes, ou qualquer das 1000 pequenas fricções que tornam o amor real mais complicado e mais precioso do que o amor com que sonhamos. A vida que construí com Marta era real de formas que minha vida imaginada com Helena nunca poderia ser. Era cheia de imperfeições e compromissos e momentos de dificuldade genuína, mas também era cheia de risada e parceria e a profunda satisfação que vem de construir algo duradouro com outra pessoa. Aos 83, acordo na maioria das manhãs com uma sensação de profunda gratidão pela riqueza da vida que me foi dada. Não porque foi perfeita, nenhuma vida é, mas porque foi plena, complexa, em camadas com diferentes tipos de amor e significado e conexão. Sou grato por Helena, por me mostrar como era sentir meu coração reconhecer seu lar em outra pessoa, por me ensinar que amor poderia ser transcendente e transformador e valer qualquer sacrifício. Sou grato por termos nos encontrado quando éramos jovens o suficiente para acreditar em magia e velhos o suficiente para entender o que havíamos encontrado. Sou grato por Marta, por escolher construir uma vida com um homem que chegou até ela com um coração já parcialmente ocupado, por ter a sabedoria e generosidade de honrar o amor que havia vindo antes dela, em vez de tentar apagá-lo. Sou grato pelos 57 anos de parceria que compartilhamos, pela família que construímos juntos, pela forma como ela me ensinou que amor poderia ser tanto apaixonado quanto prático, tanto romântico quanto profundamente enraizado. Sou grato por meus filhos e netos, pelas formas como continuaram a história que Helena e Marta e eu começamos, pelo amor que trouxeram ao mundo e o amor que me ensinaram em retorno. Mas principalmente, sou grato pelo entendimento que veio com a idade. O reconhecimento de que amor não é um jogo de soma zero, onde alguém tem que perder para outro ganhar. O coração não é uma torta que fica menor quando você corta mais fatias. É mais como uma chama que fica mais brilhante quando é usada para acender outras chamas. Helena e Marta entenderam isso de formas que só agora estou começando a apreciar completamente. Entenderam que amor não é sobre posse, mas sobre bênção, não sobre propriedade, mas sobre apreciação, não sobre controlar outra pessoa, mas sobre ajudá-la a se tornar mais plenamente ela mesma. Entenderam que às vezes o maior presente que você pode dar a alguém que ama é a liberdade de amar outra pessoa, de construir uma vida que pode não incluir você, mas que honra o amor que compartilharam, tornando-as mais felizes, mais gentis, mais completas. Conforme me aproximo do fim desta história, e talvez do fim da minha própria história também, me encontro pensando sobre legado, sobre o que deixamos para trás quando partimos, sobre como o amor que damos e recebemos continua a se irradiar muito tempo depois de não estarmos mais aqui para ver seus efeitos. Helena morreu sabendo que havia sido amada completamente, que seu romance adolescente com um garoto perto de Miller's Creek havia crescido em algo maior e mais duradouro do que qualquer um de nós poderia ter imaginado quando tínhamos 17 anos e gravávamos nossas iniciais numa árvore de carvalho. Ela morreu sabendo que seu amor havia feito diferença, havia ajudado a moldar o homem que me tornei, havia sido parte da fundação sobre a qual construí uma boa vida. Marta morreu sabendo que havia sido escolhida, dia após dia, ano após ano, por um homem que poderia ter passado a vida lamentando o que perdeu. Mas, em vez disso, escolheu celebrar o que encontrou. Ela morreu sabendo que seu amor havia sido a força primária na minha vida adulta, o amor que moldou nossos filhos e definiu nosso lar e deu significado aos meus dias. E morrerei algum dia sabendo que fui extraordinariamente sortudo no amor. Não porque nunca experimentei perda ou desgosto, mas porque aprendi a ver amor como abundância em vez de escassez, como presente em vez de fardo, como algo que expande em vez de contrair os limites do que é possível.
O diário fica na minha mesa de cabeceira agora, não mais escondido ou secreto, mas parte da paisagem visível da minha vida. Às vezes leio passagens dele em voz alta para meus netos, compartilhando a sabedoria que Helena e Marta deixaram para todos nós sobre as diferentes formas que o amor pode se manifestar, sobre a graça necessária para honrar o que foi enquanto abraçamos o que é. 6 semanas depois de encontrar o diário de Helena pela primeira vez, recebi um pacote pelo correio de Maria, filha de Helena. Dentro havia uma pequena caixa de madeira feita à mão e polida até um brilho quente, com um bilhete que dizia: "Papai fez isso para a mamãe no 10º aniversário de casamento deles. Ela queria que você tivesse, junto com o que está dentro." A caixa continha uma única flor prensada, uma margarida, do mesmo tipo que levei ao túmulo de Helena. E um bilhete final na caligrafia de Helena, datado apenas dias antes de ela morrer. Billy, se você está lendo isso, significa que a história completou o círculo e você finalmente entende o que Marta e eu entendemos o tempo todo: que amor não é diminuído por ser compartilhado, mas multiplicado. Mantenha esta flor como lembrete de que algumas coisas duram além da morte, além do tempo, além de todas as circunstâncias que parecem tão importantes quando estamos no meio delas. Mantenha como promessa de que amor, uma vez dado verdadeiramente, nunca realmente termina. Apenas muda de forma, torna-se parte da luz que ilumina tudo mais que tocamos. Obrigada por me amar. Obrigada por me deixar amar você. Obrigada por me mostrar que o coração é capaz de abrigar mais do que jamais imaginamos possível. Até nos encontrarmos novamente no que quer que venha depois, Helena. Eu tenho 83 anos e fui amado por 2 mulheres extraordinárias que me ensinaram que o coração não é uma casa com apenas um quarto, mas uma catedral com inúmeras câmaras, cada uma capaz de abrigar diferentes tipos de amor sem diminuir os outros. Aprendi que amor não é um sentimento, mas uma prática, não um destino, mas uma forma de viajar, não uma posse, mas um presente que continua dando muito depois que o doador original se foi. Amanhã acordarei na casa que Marta e eu compartilhamos por 57 anos, na cama onde ela segurou minha mão quando morreu, cercado por fotografias de nossos filhos e netos, e a vida que construímos juntos, um dia comum de cada vez. Farei café na cozinha onde ela cantarolava enquanto fazia o café da manhã. Sentarei na cadeira onde ela costumava me encontrar, perdido em pensamentos, e passar os dedos pelo meu cabelo até eu sorrir. Mas também carregarei comigo a memória de uma garota de 17 anos cantando enquanto pendurava roupas no quintal da mãe, o conhecimento de que ela me amou por 57 anos à distância, o entendimento de que alguns amores são grandes demais para serem contidos por definições ou expectativas convencionais. E ao carregar ambos os amores, o de Helena e o de Marta, estarei levando adiante a lição mais importante de uma vida longa: que o coração humano é capaz de coisas extraordinárias quando temos a coragem de deixá-lo amar plenamente, livremente, sem reservas ou medo. A história continua, levada adiante por filhos e netos que entendem que amor vem em muitas formas, que o coração pode abrigar múltiplas verdades, que às vezes o maior presente que podemos dar uns aos outros é a liberdade de amar sem limites. Alguns amores duram uma vida inteira. Alguns amores duram além dela. E alguns amores, como aquele que conectou um garoto chamado Billy e uma garota chamada Helena perto de um riacho no Colorado há mais de meio século, tornam-se parte da luz eterna que torna todos os outros amores possíveis. Isso é suficiente. Isso é mais que suficiente. Isso é tudo.